E aí, no vídeo de hoje, a gente vai finalizar aqui a filosofia das cores, falando da última cor que ficou pendente, que foi o azul. Enquanto a gente comentou bastante que o vermelho era aquela cor da maximização, dos grandes números, o azul ele vai exatamente no extremo oposto. Aqui nós estamos falando do menos é mais, minimização. Quanto menor foram os seus gigs mínimos, é exatamente isso que a gente se importa. A ideia do azul é basicamente trabalhar ali na descrição. Então, o que seriam os gigs, né? Seria a sua credibilidade de rua. Então, quanto menos credibilidade de rua, melhor. Quanto menos você chamar atenção, quanto mais você estiver na surdina, melhor. É assim que o azul vai querer estabelecer sua rotina dentro de Night City, sempre priorizando o mínimo do mínimo. Aplicando isso na lore, seria como os Netrunners, que estão ali sempre por trás dos panos, sempre ali nas surdinas, agindo de uma maneira que não são detectáveis, estão sempre ali invisíveis à sociedade. Assim como no amarelo a gente tem um tipo de carta que é muito importante, que seriam os gears, né, os equipamentos, aqui no azul a gente também tem. O azul, ele basicamente se importa com programas. Então a gente vai ver muita sinergia com os programas em si. Cartas que descartam programas, que interagem com programas, que buscam programas do seu cemitério. Então vamos dar uma olhadinha disso aqui na prática. Vamos começar aqui com a Maman Bridget. Então, nós temos aqui uma unidade de 4 de run, 5 de custo e 3 de poder. Quando você joga ela, você pode descartar 2 programas. Se você fizer isso, você coloca uma carta de unidade rival desequipada para o fundo do seu Grimório. E assim, vamos analisar isso aqui. Ao custo de 2 programas da sua mão, você descarta para poder eliminar uma unidade rival do oponente, jogando ela de volta para o fundo. O que isso significa? Colocar uma unidade no fundo do deck é um método extremamente eficiente de uma remoção em que no meta atual você não tem embaralhamento de library, então se você jogou pro fundo, aquela carta não vai voltar mais. Algumas cores, elas até podem recuperar cartas do cemitério, trazendo de volta pra mão, jogando diretamente do cemitério, mas no momento, enquanto nós não temos cartas que embaralham ou mesmo procuram em todo o seu deck, uma carta que é jogada pro fundo, ela é basicamente uma carta que tá eliminada de jogo meio que pra sempre, ela não volta. Ou seja, jogar para o fundo do deck é praticamente um tchau permanente dessa unidade. Então, aqui a gente tem uma carta azul, que não tem lá um poder extremamente forte, a gente está falando de um poder 3, mas que usando os programas, ela vai fazer algum tipo de eliminação ali diretamente de uma carta rival do teu oponente. E falando de programas, né, o que são os programas? Então aqui a gente tem um program, um custo 3, pode ser vendido, todos os programas podem ser vendidos, custa aqui 1 de run para estar no seu deck, é uma Brain Dance, uma unidade rival não pode atacar até o seu próximo turno. E se você controlar um gig mínimo, você pode chamar uma lenda de graça. Então aqui mostra uma maneira de inutilizar uma carta do seu oponente por um período. Nós vimos no verde aquelas cartas que gastam, né, as unidades do seu rival para que elas fiquem vulneráveis a ataque. Aqui nós temos um exemplo de uma carta que impede de atacar e ainda tem um adicional que se você controlar um gig mínimo, você ainda vai revelar uma lenda de graça. Então você deixa uma unidade forte do seu rival plantada lá, fora de combate, sem poder fazer nada por um turno, e às vezes tu ainda vai se beneficiar ali por ter um gig mínimo e poder conseguir trazer uma lenda ali de forma gratuita. Então, basicamente, a grosso modo, esse seria o azul, onde a gente vai trabalhar com gigs mínimos e programas. E a gente consegue ver isso de várias maneiras. A gente tem, eu vou pegando alguns exemplos aqui, por exemplo, a Judy. Ela é uma Mox, ela é uma lenda. Quando você jogar um programa de Brain Dance, você dá para alguma unidade friendly que você controla, mais 1 de poder este turno. E você pode gastar ela para pegar a carta do topo do seu Grimório e colocar no seu cemitério. Se for um programa, você coloca na sua mão. Então uma carta aqui muito forte, que vai ali interagir com os programas. Você tem a Wakako, que ela tem, quando você chama ela, você dá menos 2 de poder para uma unidade rival nesse turno, ou você pode comprar uma carta. Então se você quiser dar menos 2 para um blocker ou para uma carta que está ali gasta e declarar ataque em cima daquela carta, é uma opção. E se você sentir que o menos 2 de poder não vai resolver sua vida, simplesmente você flipou ela, você já compra uma carta a mais. E você pode gastar ela para reduzir um gig em até 2. E aqui, ó que detalhe importante, você reduz um gig em até 2. Não é um friendly gig e não é um rival gig, é qualquer gig. Então você pode atrapalhar a estratégia do teu oponente ou pode realmente reduzir os seus ali para o valor mínimo para você poder trigar seus efeitos. Ou a gente tem aqui a Evelyn Parker, que ela, quando ela ataca, ela é custo 0, né? Mas ela pode ganhar mais 1 aqui de poder quando você jogar um Brain Dance junto com a Judy. Lembrando que cartas de custo 0 não roubam gigs, mas aí se você der mais 1 de poder com a Judy, ela fica com 1 de poder e rouba um gig
gig normalmente. E quando ela ataca, se você tiver mais Street Credits que o seu rival, você descarta um. Só que se você tiver menos Street Credits, ela simplesmente atacou, comprou uma carta, atacou, comprou uma carta. Pegando aqui mais uma lenda. Então, a primeira vez que você jogar uma unidade azul ou um gear azul por turno, você pode reduzir um friendly gig, um gig aliado, em até 2. Se ele se tornar um gig mínimo, você compra uma carta. Então, basicamente é isso, a gente vai estar sempre interagindo aqui com menos Street Creds, com menor quantidade de gigs e, com certeza, aqui pensando também nos programas, né? Que é efetivamente onde a gente vai querer fazer brilhar com Florit, que é um programa Quick que você pode usar inclusive no turno do seu oponente. Você dá para uma unidade rival -1 de poder nesse turno e ainda compra uma carta. Você pode fazer com que a próxima vez que uma unidade rival lutar nesse turno, ela não destrua uma unidade sua. Ou se você pensar em unidades, por exemplo, que trigam efeitos quando elas entram em jogo, você pode pegar uma unidade sua, jogar ela depois que ela já trigou o efeito dela, que ela já se torna mais inútil ali no jogo. Você pega ela, joga pro fundo do seu baralho, e se você fizer isso, você também faz isso com a unidade do seu oponente. Então eu tranquilamente sacrificaria uma unidade ali de custo 3, custo 4, com 1, 2, 0 de poder que já trigou seu efeito, para poder tirar ali um Adam Smasher diretamente do campo do meu rival. Extremamente eficiente e extremamente pontual. Mais um programa aqui que você escolhe um efeito. E se você tiver um dado de 4 lados em seu mínimo, você na verdade escolhe os dois, dando -4 de poder para uma unidade rival esse turno, ou então jogando para o fundo do rival uma unidade com poder 0. Ou seja, você pode dar -4, se for uma carta com até 4 de poder, ela se torna 0, e dali você já joga pro fundo. E se o cara estiver jogando, por exemplo, de azul, que tem muitas unidades 0, você dá -4 numa outra unidade, pega essa 0, joga pro fundo e ainda ataca a unidade dele que você reduziu o poder. Então, basicamente, esse é o azul. Aqui a gente tá vendo um deck muito mais de controle. Placid, carta sensacional aqui também, carta cara, custa 8, mas tem 10 de poder, ou seja, rouba 2 gigs. Quando você jogar ele ou quando você atacar, você pode descartar um programa. Se você fizer, você joga uma unidade rival para o fundo do baralho dele. Cara, isso aqui é um absurdo. Esse Netrunner aqui vai ser um monstro. Isso aqui é um finisher excelente pro azul. Então, basicamente é isso. O azul a gente tá falando de um deck muito mais controle, um deck ali com magias instantâneas, vamos colocar assim, pra galera do Magic. Então é mais ou menos pra onde a gente vai seguir aqui com essa vertente. Então, basicamente é isso quando a gente fala de filosofia das cores. Vamos agora só dar um resumão aqui para você entender um pouquinho, então, das 4 cores de maneira geral. Então vamos lá, falando do vermelho. O vermelho, ele é maximização, então maiores poderes de maiores unidades. A identidade dos gigs do vermelho vão ser grandes dados com altos valores. A interação com o rival, ela trata diretamente com lutas e ter maior poder do que eles. E quando a gente fala de Street Creds, ou seja, nos gigs ali, você quer sempre ter a maior quantidade do que os seus rivais. Indo aqui para o amarelo, a gente tem a divergência, são os gears. Então o gig identity dele, né, a identidade dos gigs, vão ser valores diferentes. Enquanto no vermelho você quer tudo no máximo, amarelo você quer um dado com o número 1, outro com o número 2, outro com o número 3, outro com o número 4, mas falta de padronização, nem mínimo nem máximo, porém diferente. Ele interage com seu rival, sacrificando unidades, sacrificando gears, para direcionar isso em cima das cartas do seu oponente, e lidando basicamente com o custo dessas cartas. E quando a gente fala sobre o Street Creds, o importante é que eles sejam apenas diferentes. Quando a gente entra no verde, a gente está falando de uma identidade de gigs em que os valores são pareados, ou seja, você quer dados iguais, 2 dados com valor 2, 2 dados com valor 3, 2 dados com valor 5, ele vai interagir com os seus rivais, travando eles, né, gastando eles e atacando eles diretamente. Então você trava aquela unidade para deixar ela ali vulnerável e ataca ela diretamente. E quando a gente fala da identidade dos créditos, não importa muito os valores, importa mais se é ímpar ou se é par. Então você vai trabalhar ali com aquela coisa pontual da carta, focando em gigs que sejam pares ou gigs que sejam ímpares. E quando a gente entra no azul, a gente está falando de programas e Braindance. Na identidade do gig, a gente está falando de gigs baixos, né, valores mínimos. Quando a gente fala da interação com as cartas rivais, a gente está falando de reduzir poder dessas cartas, pegar essas cartas e jogar ali para o fundo do Grimório, então nada de cemitério. E quando a gente fala do Street Creds, a gente está falando sempre de ter menos do que os seus oponentes.
Então, basicamente é isso. Você já conhece agora as 4 cores de Cyberpunk TCG, e eu quero saber de você. O que mais te agradou? Vai montar um deck de 1 cor, de 2 cores, de 3 cores? Quais as combinações de cores que mais te agradaram? Qual a cor que mais te agradaram? Dos spoilers que já saíram, teve alguma carta que te chamou a atenção? Você olhou aquela Judy e falou, vou montar um deck em cima dela? Olhou pra Panam e falou, essa menina aqui é um monstro, dá pra fazer um deck absurdo em cima? Então me conta aí nos comentários que eu quero muito saber de você. Tô muito ansioso pra poder pegar essas cartas em mão, eu quero muito montar um deck de Judy. Esse eu acho que vai ser o primeiro baralho que eu vou montar, não sei se ele vai ser mono blue, não sei se ele vai ser azul com amarelo, ainda tô fazendo algumas ponderações, azul com verde também me parece bem interessante, mas com certeza meu primeiro baralho vai ser um baralho de Judy com essa Judy aqui, que eu achei simplesmente sensacional essa arte, né? Espero conseguir uma, vamos ver, a gente vai fazer uns unboxings aqui no canal, torçam por mim, e se você quiser me ajudar a trazer mais unboxings e mais produtos, tem link pro Apoia-se na descrição do canal, eu agradeço imensamente se você puder ajudar, se você não puder também, tá tudo bem, um simples like, uma simples inscrição no canal já me ajuda consideravelmente. Agradeço demais a presença de vocês, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e fui!